pessoal. Então, depois de algum tempo depois da nossa primeira avaliação, vamos retomar aqui a nossa matéria. Vamos iniciar agora falando sobre modulação digital, ou modulação digital de onda contínua, né? Até agora a gente só falou de modulação analógica. Vamos partir agora para termos aqui um bom conhecimento aqui sobre como é que funciona no digital. Então, aí o tema desse material aqui vai ser eficiência espectral, comunicação binária, ASK, FSK, PSK e comunicações emárias. Aí mais à frente a gente vai entender melhor o que a gente quer dizer com isso. Então vamos aqui falar da introdução. Em princípio, os conceitos de modulação, quando a moduladora era analógica, deveriam ser aplicados também quando a moduladora é digital. Então, os mesmos princípios que funcionam na analógica funcionam na digital. No entanto, se verificou que na prática tantas particularidades diferenciais foram aparecendo no desenvolvimento da tecnologia que é melhor tratar a modulação digital como uma tecnologia separada. Na verdade, tem muita coisa na modulação digital que é muito mais simples. Então aí a gente consegue estudar de uma forma diferente e melhor. Então por isso que é estudado de forma separada. Diferente dos analógicos, os moduladores digitais podem ser construídos com um processo simples de chaveamento para representar as mudanças de bits 1 e 0, né? Então, o analógico a gente vai ter o bit, a gente vai ter muitas vezes somente dois níveis, o nível 1 e o nível 0. Um nível eu vou chamar de 1, outro nível eu vou chamar de 0, que um representa o bit 1 e o outro representa o bit 0, né? Aí temos separados em três tipos. Dependendo qual é o parâmetro da moduladora que é modificada. Se modificarmos a amplitude, teremos o ASK, que é amplitude, aí shift key é de chaveamento, né? Que é shift key seria mudança de chave. Então aqui, ó, vou botar aqui de outra cor. Aqui, ó, chaveamento. Aqui, ó, shift key. Não dá para aproveitar isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Como é que eu marco isso? Aqui, ó, chaveamento, shift key, aqui, ó, esse chaveamento vai aparecer aqui, ó, também em todas, chaveamento. Opa. Tá? Aqui, ó, aí esse primeiro aqui foi para amplitude, aqui, ó, a gente vai ter aqui a frequência também. Eu posso modificar a frequência da minha moduladora, e aí seria um chaveamento da frequência. Aí por isso que aparece aqui FSK, né? Aí eu também poderia modificar o parâmetro da fase, né? Em inglês, fase é phase, né? Phase. Então por isso que eu vou ter aqui, ó, PSK, que aí vai ser uma mudança de fase. Ok. Então vamos à frente. Então aqui eu falei, né, que é a mudança do parâmetro da portadora. Então olha aqui, ó, temos aqui uma portadora, né, que seria um sinal cossenoidal. A portadora é um sinal senoidal caracterizado por três parâmetros definidores. Tá? Então eu tenho aqui, ó,
eu tenho a amplitude, frequência e fase. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, ó, da maneira que está, a amplitude, tanto a amplitude, vou mudar aqui de cor, vou ter aqui a fase, todas elas estão constantes, tá? Perdão, eu falei, eu falei fase, na verdade FC seria a frequência da portadora, e aí o φ, né, seria a fase da portadora, certo? Então são esses parâmetros que eu posso querer alterar. Voltando aqui, ó. São esses parâmetros que eu vou poder alterar: amplitude, frequência ou fase, tá? Aí a gente tem aqui uma forma ilustrada disso aqui, ó. Então, se eu tenho aqui um sinal modulante, que eu tenho 2 níveis, esse nível aqui, ó, poderia ser o nível 1, esse aqui o 0, esse aqui o 1, esse aqui 1 e esse aqui 0, né? Quando eu tenho, e a minha portadora vai ser um sinal senoidal, certo? Que ela mantém aqui o ciclo dela. Só que aí, se eu aplicar o meu sinal modulante aqui na portadora, com SK mudando a amplitude, eu vou alterar aqui, ó, a amplitude. No caso aqui, quando é 1, ele vai manter a amplitude, e quando for 0, ele vai zerar, tá? Não precisaria zerar, ele poderia só manter uma amplitude menor, certo? Nesse caso aqui, ele vai zerar. Então, aqui, ó, 1, e aí 0. Então, é assim que lá no outro lado vai ser notado se é nível 1, se é a informação 1 ou se for a informação 0, se for o bit 1 ou se for o bit 0. Já no caso do FSK, vamos alterar a frequência. Então, aqui, ó, quando eu tenho um nível 1, eu vou ter uma frequência, e quando eu tenho um nível 0, eu vou ter outra frequência, tá? Poderia ser estou vendo aqui que o 0 tem uma maior frequência, não poderia ser o contrário. 1 poderia ter maior frequência que o 0. Tá? Aí aqui, ó, de novo, maior frequência. E aí o 0 aqui, ó, perdão, aqui 1, menor frequência, 0, maior frequência. Então aí o meu equipamento do outro lado tem que estar preparado para saber conseguir diferenciar, ok? PSK fase, e aqui, ó, a gente vai ter só uma mudança quando eu tenho 1, eu tenho aqui uma fase em que o ciclo começa positivo para depois ficar negativo. E aí eu tenho 0, o ciclo fica negativo para ficar positivo. Aí, tô achando que aqui está feito errado, que aqui está repetindo aqui. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, entenda-se que teria que ter uma mudança de fase. Aqui, deixa eu ver como é que eu faço para isso aqui ficar reto, certo? Tá. Nesse caso de PSK, toda vez que aparece o 0, toda vez que aparece um 1, há uma inversão de fase. Então aqui, ó, como não tem na frente, eu não tenho como informar como é que é. Mas digamos assim, ó, eu vou ter uma fase, aí veio o 0. O 0 nesse caso aqui, ele mantém a fase, e toda vez que aparece 1, há um shift, né? Há uma inversão de fase. E aí, ó, houve uma inversão de fase, aí quando chegou aqui, ó, 1 de novo, inversão de fase. E aí aparece que o 0 só faz manter a fase, tá? E aí o outro lado sabe essa regra e vai saber quando é que é 1 e quando é que é 0. E aí vamos falar agora de eficiência espectral. A eficiência espectral de um sistema digital é definida como a razão RB sobre BT. O que é o RB? Seria a taxa de bits. Vou botar aqui em cima só para outra cor. Acho que essa aqui seria a taxa de bit sobre
sobre largura de banda. Taxa de bits sobre largura de banda. Belezinha, sendo que taxa de bit é dado em bit por segundo. Bit por segundo. E a largura de banda ele vai ser dado em hertz. Belezinha? Então tá. Aqui está falando que o RB ele vai ser o inverso do TB, que é o período, a duração de um bit, né? O período de um bit. Descreve o quão eficientemente o sistema usa a largura de banda alocada, ou ainda quantos bits por segundo que o sistema suporta para cada hertz de largura de banda alocada. Então, quanto mais eficiente, melhor. Então, quanto maior for o nível da eficiência espectral, melhor. Ou seja, eu consigo enviar muitos bits naquele espaço, naquela largura de banda. Então vamos ver aqui. Descreve o quão eficientemente o sistema usa largura de banda alocada, aqui ó, largura de banda, ou ainda quantos bits por segundo que o sistema suporta. Aqui ó, bits por segundo que o sistema suporta para cada hertz da largura de banda alocada, tá? Só sublinhando aqui as palavras-chave. Então temos aqui a comunicação binária, ASK, FSK, PSK. Por que binária? É que a gente está tratando aqui só de 0 e 1, tá? Então eu tenho uma modulação que vai me informar somente se o bit é 0 ou se o bit é 1. Primeiramente, serão apresentados alguns aspectos das três técnicas básicas de modulação digital quando a transmissão é binária. Ou seja, cada símbolo ou mensagem discreta a ser transmitida corresponde a um bit. Ou é 0 ou é 1, né? Que ele é binária. Isso se contrapõe à transmissão emária, onde cada símbolo representa log base 2 de M, ou log de M na base 2, perdão. Bits de sequência de bits que constitui a informação digital, tá? Esse M aqui seria um número de símbolos aqui para representar, né? Cadê? Então, M, vou botar aqui, ó. M. Vai botar aqui, ó. Número de símbolos, tá? Se eu tiver, se eu fizer essa conta aqui, ó, se eu tiver 4M, né, 4 símbolos, eu consigo representar um bloco de 2 bits, né? Se eu botar aqui 4, se o M for igual a 4, então log de 4 na base 2 é igual a 2. Então eu consigo transmitir 2 bits. Mas aí a gente vai ver isso mais à frente, tá? A gente ainda está aqui na comunicação binária. Quando formos lá para a comunicação emária, eu explico melhor isso aqui. Então temos aqui BASK, né? Ou ASK binário. Em inglês, Binary Amplitude Shift Keying, né? Traduzindo tudo para o português, seria chaveamento por deslocamento de amplitude binário. Consiste em utilizar duas amplitudes diferentes para representar os bits 1 e 0. Então, se estamos falando aqui de ASK, né? Esse A aqui seria amplitude, né? Então, se eu tenho aqui, ó, binário ASK, eu tenho duas amplitudes diferentes para representar os bits 1 e 0. O tipo mais simples é o chaveamento on-off ou OOK, on-off keying, que é o que está representado aqui embaixo. Por quê? O que está representando aqui, ó?
Porque quando eu tenho o nível 1, o nível 0, quando eu tenho o nível 1, eu vou ter amplitude. E quando eu tenho o nível 0, eu vou ter nada. Ou seja, eu vou estar desligado. Então seria quando 1 está ligado, seria o on. E o off, quando está desligado, quer dizer, quando tem um nível 0, aí ele vai estar desligado, seria o nível off. Por isso que seria OCA ou on-off king. Ai, como é que eu faço? Tá. Aí, alguém ainda pode estar se perguntando por que a gente chama de chaveamento. Então, porque é a maneira que a gente poderia representar a criação desse sinal. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês que... Tá, então vamos fazer aqui o circuito aqui do chaveamento. Então eu vou ter aqui a frequência da portadora, né? Vou ter a portadora, né? O sinal gerado pela portadora. Tá? Então vamos ter uma... Vou aterrar. Eu vou ter um sinal com uma certa frequência. Então, esse sinal vai ser dado assim. E eu vou ter outro sinal que é zerado. Então, ele vai ser aterrado aqui. Bom, e aí eu vou ter um chaveador. Vamos fazer de outra coisa esse chaveador. Fazer de... tá legal não. E aí esse cara, de vermelho aqui, ele pode chavear ou ir para cá ou para lá. Então, ou ele pode estar nesse nível aqui ou nesse nível aqui. Ele vai estar nesse nível aqui quando o bit for igual a 1. Quando eu tiver esse aqui vai ser o nível 1, né? E esse aqui, ó, o 0. Então, se for 1, ele vai estar nesse nível. Se for 0, ele vai estar nesse nível aqui. E aí, eu vou ter o meu sinal, certo? Aí eu vou ter o meu sinal modulado. Aí outra cor aqui. Sim. Aí eu vou ter o meu sinal que pode ser assim, ó. Né? Mas eu não vou ficar com o meu desenho, não. Vou copiar aqui, ó. Perfeito? Aí eu vou ter minha saída. Então, por isso que a gente chama de chaveamento, porque ele pode estar nesse ponto aqui da chave ou nesse ponto aqui, certo? Aí, esse caso aqui é o que a gente chama de OOK, né? Que é o caso particular do ASK. Aí, falando em ASK, vamos aqui, é o caso particular do BASK. Então, aqui vamos ver aqui um caso mais genérico aqui. Então, a ausência de energia pode ser ocupada por ruído. Então, podemos usar um sistema variante com 2 níveis diferentes de 0. Tá? Então, digamos assim, se eu deixasse aqui, ó,
sem nada, então o ruído poderia atrapalhar. Dependendo do nível do ruído, eu não vou conseguir perceber que isso aqui é o nível zero. Então seria, nesse caso, ele está explicando aqui que é interessante aqui botar um nível para representar, quer dizer, uma amplitude para representar o nível 1 e outra amplitude que não seja zero para o nível 0, tá? Então, aí eu teria que adaptar aqui esse meu caso. Como é que eu adapto esse caso aqui? Tá, vou fazer esse desenho aqui. Vou ter o seguinte, eu vou ter de novo aqui, ó, a geração do meu sinal da portadora, né? Aí eu vou ter meu terra. Aí eu vou ter aqui, ó, um primeiro nível aqui. E aí eu vou ter uma queda aqui de... cadê? Eu vou ter um resistor aqui. E eu vou ter um segundo resistor aqui. Então aqui vai ser R e aqui vai ser R, tá? Aí aqui, ó, vou ter outro ponto aqui. Então esse aqui eu vou ter uma tensão, aqui eu vou ter a metade da tensão. Aí sim eu vou fazer o chaveamento aqui, ó, entre as duas. Como é que eu mostro? Eita. Então, vou ter aqui, ó. Esse aqui vai representar o nível 1. E esse aqui vai representar o nível 0. Beleza? Aí eu vou ter aqui, ó, a saída. E esse cara aqui, ó. Vou copiar esse desenho aqui. Correto? E aí aqui eu tenho dois casos de BA. Nem era esse. Pensei que tivesse copiado. Então é assim que ficaria, né? Então eu tenho esses dois casos aqui do... Estávamos falando aqui do BASK, tá? Beleza, esse é o BASK. Vamos ver se ainda tem, se vamos passar para outro ou se a gente ainda tem mais o que falar daqui. Sim, tá. Aí como é que o sinal ASK pode ser obtido, né? Então nesse caso aqui estamos falando do OSK, né? Que aqui é o caso particular OSK.
OOK, né? Do BSK. Então seria a multiplicação do sinal da moduladora com a portadora, tá? Então tá aqui, ó, a portadora, a moduladora multiplicada com a portadora. Então aqui, ó, eu tenho aqui a portadora e aqui eu tenho a moduladora. Então quando eu multiplico uma com a outra, né, que eu vou ter dois níveis de amplitude. Então aqui, ó, quando eu tenho essa multiplicação da portadora com o nível 0, eu vou ter o nível 0. Nesse caso aqui eu tenho um nível multiplicado aqui com a portadora, então eu vou ter o sinal aqui com o nível. Então dá para ver que há uma multiplicação entre os dois pontos. Engraçado que esse negócio desce, demora para subir. Então temos aqui, ó, nesse ponto aqui, temos essas fronteiras aqui, quando passa de um nível para o outro. Então dá para claramente ver que há uma multiplicação entre a portadora e a moduladora. Faltou marcar aqui. Poderia ser um nível, digamos que se eu tivesse um nível diferente, vamos botar aqui de verde aqui. Digamos que esse nível fosse aqui, certo? Não fosse 0. Então, aí eu teria um sinal bem menor. Né? Aí aqui, ó. Aí continuaria sendo BASK. Ok? Só para exemplificar mesmo. Tá. Aí vamos notar aqui. Notar que o sinal ASK nada mais é do que um sinal DSB-SC. Então, ele vai ter ele vai ser parecido aqui com o DSB-SC. Portanto, a densidade espectral da potência do sinal ASK é a mesma do sinal modulante MT deslocada para FC. Tá, aí eu vou mexer aqui nesse desenho, porque como eu tenho aqui a portadora suprimida, então não era para ter esse cara aqui no meio. Então eu vou fazer um desenho aqui vou pintar ele aqui só para lembrando que é uma portadora suprimida. Belezinha? Então aí, ó, a gente está vendo aqui na frequência. Então eu vou ter um sinal parecido com o que a gente viu lá em DSB-SC. Então ele vai ter um limite de banda parecido. Portanto, a densidade espectral da potência do sinal SK é a mesma do sinal modulante MT deslocada para FC. Tá? Aqui é sobre a detecção. Tá? Então, ele fala que é o sinal do MT. Então, vamos fazer aqui o MT, como é que é o sinal da portadora. O sinal da portadora, vou fazer para cá.
Então aqui, ó, ele está falando aqui que é o sinal ASK, é a mesma sinal modulante. Ah, faltou escrever aqui, modulante, né? Aqui é o MT. Né? Aqui tá em zero, né? Então ele é centralizado em zero, o sinal em banda base, né? E aí, como ele tá sendo modulado, ele vai ser deslocado até a frequência de corte. E aí a banda dele vai ser 2R. Se daqui para cá é R, né? Aqui vai ser 2R. No outro slide a gente chamava isso aqui de W, né? Então esse seria o W, aqui eu estou me baseando em outro livro, aí acabou usando outra coisa, mas o que a gente estudou até agora a gente chamava de W. Então aqui deveria ser 2W de banda, de largura de banda. Tá, aí agora vamos falar sobre a detecção, como é que se faz a demodulação. O sinal modulante e, portanto, os dados binários podem ser recuperados do sinal ASK por um demodulador coerente ou não coerente, que chamamos de detector de envoltória. Tá, aí depende aqui se... Temos aqui os dois casos aqui. Temos o sinal SK com detector de envoltória e temos aqui também um detector coerente. Aí, detector de envoltória, a gente falou, né, que é a detecção de envelope, né, depende de como é que encontra nos livros. Ele vai... Como é que é? Deixa eu pegar aqui detecção de envoltória. Por exemplo, se eu pegar esse sinal aqui, aí eu consigo usar um detector de envoltório para recuperar esse sinal. Vou escrever aqui, ó. Ou detector de envelope, né? Detector de envelope. O que seria o detector de envelope, né? Seria aquele que a gente tem aquela resistência, né? E capacitor. Aí ele vai fazendo a leitura aqui, né? Aí eu carrego o capacitor, aí eu descarrego, carrego e descarrego. E assim vai, eu consigo detectar a envoltória aqui do meu sinal. E aí eu também posso fazer pelo detector coerente, né? Lembrando que para a gente, esse zigue-zague aqui, para tirar isso, a gente tem que, no detector de envoltória, vai ter um filtro passa-baixa em seguida, tá? Aqui, ó, o detector coerente seria uma multiplicação por um sinal semelhante à portadora. Aí eu faço essa multiplicação e eu passo o filtro passa-baixa e eu consigo o sinal recuperado. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que foi feito lá no detecção do AM. Aí agora a gente vai falar do FSK, BFSK. Aqui, ó,
FSK, tá? Binary Frequency, agora é na frequência. Frequência Shift Keying, chaveamento por deslocamento de frequência binária. Consiste em fazer o chaveamento entre frequências de portadora diferente. Uma frequência representa o bit 1 e a outra o bit 0. Então, seria chaveamento entre frequências. Uma frequência representa o bit 1, outra frequência vai representar o bit 0. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, um modulador digital, aí eu vou ter aqui, ó, minha moduladora, e aí minha sinal moduladora, e aí eu tenho aqui a minha portadora. No final eu vou ter essa modulação aqui. Então, se eu tenho o nível 1, eu vou ter uma frequência. Se eu tenho nível 0, eu vou ter outra frequência. E aqui, ó, nível 1, de novo, eu volto para aquela frequência que eu tinha aqui, tá? Aí uma maneira de representar isso aqui em forma de para explicar, né, por que a gente fala chaveamento, vou fazer o desenho aqui. Como seria? Eu poderia, vou ter uma geração de sinal com frequência, vou botar aqui frequência 2, porque eu vou ter outra frequência aqui embaixo, e eu vou ter outra frequência que eu vou chamar de frequência 1. E aí esses dois sinais, vou botar aqui o terra como referência. Então vamos botar aqui o contato aqui do meu circuito. Então eu vou ter o seguinte, vou botar de verde de novo. Aí vai depender aqui, ó. Em cima eu vou ter uma frequência para o nível 1. E aqui embaixo eu vou ter uma frequência para meu nível 0, correto? E aí na saída eu vou ter o meu sinal que vai variar entre as duas frequências, dependendo se eu quero representar o bit 1 ou se eu quero representar o bit 0. Então eu vou aproveitar aqui, ó, esse desenho daqui. Aí essa frequência... Ei, não era esse aqui. Por que está acontecendo isso? Agora foi. Beleza. Então, vou ter aqui, ó. Só para lembrar aqui, ó. Esse aqui vai ser quando eu tenho esse nível 1. Aqui, ó. Vai ser quando eu tenho aqui, ó, nível 0. Ok? Então, como é que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso aqui de BFSK. Tá bom? Aí a gente tem uma variante que é o MSK, que é o Minimum Shift Keying, é o chaveamento por deslocamento mínimo.
que causa o deslocamento mínimo da frequência da portadora. Então, para não haver tipo um salto de frequência, para que realmente nesse intervalo aqui eu não tenho uma mudança abrupta de nível, aí eu tenho que combinar com uma frequência que case direitinho. Aí a mínima distância de frequência seria como é que é? Aqui está mostrando qual seria a frequência mínima. Então, se eu tenho aqui deixa eu ver se tem uma explicação melhor aqui, que eu estou tentando tirar da memória. Ele aqui não está dando muita explicação, mas só está mostrando a mínima distância, assim, o que ele faz, assim, ele coloca tipo uma frequência que tem um meio ciclo a mais, para que não haja uma mudança abrupta, mas também seja a menor frequência possível. Então, o que foi feito? Assim, só foi colocado um meio ciclo a mais, para que não, tipo, digamos que se o ciclo aqui, se o período aqui do símbolo, aí o nível tivesse aqui em cima, ele teria feito uma mudança muito abrupta e não seria legal, tá? Isso aí ia correr alguns problemas de ruído. Então, o melhor momento para fazer a mudança seria quando o ciclo tivesse aqui, chegando aqui em zero, nível em zero. Então, eu não posso pegar qualquer frequência. Então, seria uma frequência que tem um meio ciclo a mais. E aí seria uma técnica chamada de MSK. Eu espero que eu tenha conseguido explicar melhor. É isso. Continuando aqui, BFSK. Ele é equivalente a um sinal FM obtido com um sinal modulante MT, um sinal digital polar. Então, olha aqui o que cadê? Deixa eu pegar um sinal aqui, mudança de cor aqui, vermelho. Então, a gente vai ter uma multiplicação. Era para ter uma figura parecida com aquela lá que a gente tinha. Se bem que não são. Então, deixa eu organizar as ideias. Então, quando eu tenho o nível 0, eu vou usar uma frequência. Então, aqui, eu tenho um nível 0, eu vou usar uma das frequências, talvez a frequência mais baixa. Não precisa ser necessariamente a frequência mais baixa, mas no caso ok? E aí, eu tenho um nível 1. Nível 1 vai ter uma frequência maior, que é o caso aqui, uma frequência maior. Então, ele vai chavear para cá para cima, até que ele vire 0 de novo, que aí vai ser bem aqui. E aí, no nível 0, ele vai usar uma frequência menor. Então, ele vai manter essa frequência até que seja chaveado para o nível 1. Então, nível 1, outra frequência maior, no caso. Aí vai ter essa frequência maior até que seja chaveado para o nível 0, que vai ter uma frequência menor, até que seja chaveado para o nível 1, que tem uma frequência maior. A frequência da portadora é comutada para F1 igual a frequência da portadora menos o delta F, né, a variação de frequência, quando o símbolo transmitido é 0. E para F2, que é a portadora mais o delta F, quando é 1. O sinal FSK pode ser visto como uma soma dos dois sinais SK interpostos. Um com a frequência da portadora F1 e o outro com uma frequência da portadora F2. Vamos ver aqui a figura. Então, é como se eu tivesse a soma de dois ASKs aqui, Eu vou fazer em duas cores diferentes.
fazer aqui de azul, azul claro. Então eu teria aqui, ó, eu teria um sinal né? E aí eu teria outro que seria, vou fazer de vermelho rosa, que é um rosa aqui. Aí eu teria a soma de dois sinais, ASK, teria esse ASK azul e esse ASK rosa. A soma deles combinada seria o espectro do meu sinal BFSK, tá? E aí, deixa eu ver se ele vai falar sobre a banda, a largura de banda. Tá, conforme já foi dito, o sinal FSK pode ser visto como a soma de dois sinais ASK. Portanto, assim como o sinal ASK, um sinal FSK pode ser usado a mesma forma de demodulação, como detector coerente ou não coerente. Então, eu teria que fazer a detecção separada. Teria que usar esse detector ou por um para a frequência do nível 1, o outro para a frequência do nível 2, certo? Aí depois eu somo e aí eu vou ter o sinal recuperado. Isso aqui é para o detector não coerente e aí para o detector coerente a ideia é basicamente a mesma. Tá, ele não falou que da largura de transmissão, mas aí ó, eu vou ter aqui ó, a minha largura, meu BT, vou dar aqui uma cor, minha banda BT vai ser igual, aí eu vou ter aqui ó, eu vou ter o R, certo? Aí eu vou ter uma fração, como é que eu chamo ele? Eu vou ter uma fração aqui, eu vou chamar de um Rzinho aqui, certo? Um R, que esse R é daqui para cá, né? Aí eu vou ter uma fração e eu vou ter uma soma de R aqui, certo? Então, a banda vai ser igual a 2R mais uma fração. Eu não sei como é o livro chama essa fração. Eu vou só botar de um R minúsculo, tá? Isso aí vai ser o cálculo da banda. Então, ele usa mais banda do que o BSK. Mas, de qualquer maneira, ele é mais robusto que o BASK. Tá. Então, aí a gente passa aqui para o BPSK, que é o com fase. Mas aí isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Tá, beleza? Então, isso aqui seria a parte 1. Próxima aula vou fazer a parte 2 aqui da modulação digital. Abraço.